palavra de Deus, naquele mesmo texto que o presbítero, ou seja, o evangelista Alberi, já fez leitura. Quero ler apenas 2 versos daquele texto. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está nesta noite, nesse templo. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. Presença do pastor Márcio, que Deus continue a abençoá-lo. Pastor Márcio é missionário na cidade de Concórdia, na Argentina, um grande trabalho, que Deus continue a abençoar a sua vida, bem como da sua família. Também o evangelista que está conosco, Leonardo, vamos fazer uma dupla. E também queremos louvar a Deus pela vida do irmão James, toda a equipe que estiveram no Uruguai, né? Sabemos que serviram de bênçãos ali. Também o missionário Cláudio nos enviou, nos comunicou que foi uma bênção lá em Paissandu, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm se deslocado para levar o evangelho e auxiliar os missionários, tanto na Argentina quanto no Uruguai, no Paraguai também. E a igreja de Uruguaiana está sendo bem representada onde eles têm passado. Então, vamos ler esse texto, irmãos, que diz assim, Lucas 16, 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Amém? Pode tomar o vosso assento. Na última terça-feira, nós introduzimos o assunto da escatologia, o assunto das últimas coisas, esse tema, como eu falo, bastante curioso para nós, né? E hoje nós queremos falar sobre o estado intermediário, que é o período em que a alma e o espírito deixam o corpo físico até o dia da ressurreição. Queridos irmãos, falar sobre morte não é um tema agradável, né? Principalmente quando as pessoas estão passando por algumas dificuldades de enfermidades, é muito difícil abordar esse assunto. Mas nós cristãos, nós sabemos que a morte, para o crente, é uma bênção. Paulo escreveu que viver é Cristo. Vivemos para Cristo e por Cristo, e por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas morrer é lucro, é ganho. E isso tem que estar no nosso coração. Às vezes vemos crentes com medo da morte. Nós vamos entender aqui pela palavra de Deus que só tem medo da morte aquele que não tem garantia da sua salvação. Então, nós vamos abordar esse assunto. Sabemos que poucos hoje em dia aceitam, ou seja, poucos não aceitam que existe vida após a morte. Há um tempo atrás, quando esse assunto começou a ser falado com mais frequência, muito ouvíamos que pessoas entendiam que morreu, terminou tudo. Não há um pós-morte. Mas a Bíblia nos prova que sim. Então, como vimos nesse texto, irmãos, a morte não é o fim. Jesus deixou muito claro nesse texto. Eu li esses 2 versículos só para relembrá-los que existem os 2 lados. Existe o lugar onde estava Lázaro e existe o lugar onde estava o rico.
Um estava junto de Abraão, outras versões diz no seio de Abraão, e o outro estava em um lugar de tormento. Todas as nossas ações aqui, agora, até o arrebatamento ou até a morte, refletem na eternidade. Depois que tivermos de encarar a morte, não tem como retroceder. O pai Abraão disse ao rico aqui, ó, os seus irmãos têm lá na terra os profetas, tem aqueles que pregam, se ele não ouvir lá, não tem mais o que fazer. Nem uma gota d'água para refrescar a língua não teremos direito. Então, o nosso dever é aqui termos uma vida com Deus, para que possamos alcançar a salvação da nossa alma. A morte, irmãos, é apenas a separação do corpo e da alma. Só isso. E às vezes é algo muito... há muitas superstições sobre isso. Há muitas coisas que falam, que entendem, que interpretam. E a morte é isso. É quando o corpo inerte vai para uma sepultura e a alma segue o seu destino. Quando, uma ocasião, eu assisti com a minha esposa um documentário que tem o título Quase Morte. Está nas redes aí, para quem quiser ver. E nós vimos lá relatos de pessoas que saíram do corpo, entraram em túneis, retornaram. Pessoas que saíram do corpo, subiram, a sua alma subiu, eles viram o seu corpo, às vezes numa maca, outros em uma sala de cirurgia, né? Então, eles foram separados, tiveram essa experiência rápida do que é a morte, mas permitiu Deus que retornassem para contarem a sua história. Não nos baseamos nestas coisas, mas para termos um entendimento de que o corpo permanece, a matéria permanece, o pó volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus. Então, entre a morte física e a ressurreição, a alma fica no estado intermediário, é o que a teologia nos explica. E nós gostaríamos de ter muito mais informações bíblicas para entendermos, para falarmos, explicarmos sobre a morte. Mas, nesse espaço de tempo, a Bíblia não se detém, mas a Bíblia se detém no após o estado intermediário. Porque para nós não nos interessa muito saber aonde estará a alma, o que tempo levará a alma, né? O que para nós importa é o após, é a ressurreição. Em qual delas iremos ressurgir? Se seremos juntamente com salvos ou com aqueles que serão condenados no grande trono branco. Então, queridos, o crente, ele deve olhar lá na frente, lá na ressurreição, depois da morte. Para nós não importa, o importante é que a alma esteja salva. Mas se fica aqui ou ali, como vai ficar, de que jeito, né? Para nós não deve importar muito, mas é um assunto que nós gostamos de falar, gostamos de entender, gostamos de ouvir, e por isso eu creio que é interessante nós expor. A ressurreição é uma herança prometida por Deus. E esta herança nós temos certeza, temos a garantia que ela não falha, acontecerá. Seja para a salvação, para os salvos, ou seja para a condenação, acontecerá a ressurreição. A Bíblia não registra a morte como parte da criação,
se nós lermos lá no início, lá no Gênesis, nós vamos ver que a morte não foi criada, mas ela passou a atuar por conta do surgimento do pecado. Ela foi causada pelo pecado. Então, para isso, Deus já tem um destino para a morte. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 26. Os irmãos que quiserem anotar os textos, podem anotar que eu vou falando aqui as referências. 1 Coríntios, capítulo 15, 26, diz assim: e o último inimigo que será destruído é a morte. Então a morte vai ser destruída. Quando nós lemos lá no Apocalipse que não haverá choro nem dor, a morte também não estará lá. Novos céus e nova terra, não haverá morte. Então nós podemos nos despreocupar. Isso, a sua atuação é temporária, até que Deus cumpra com o seu propósito. Além de destruída, ela será banida. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 1, a primeira parte, diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E no lago de fogo nada se volta. Não, inclusive não está inaugurado ainda. Só após o milênio, após o grande trono branco, que Deus vai inaugurar o lago de fogo, que é o dito inferno, né? Às vezes nós encontramos a palavra inferno, como no versículo 23 que lemos, mas não se refere ao lago de fogo. Aqui o inferno é o lago de fogo. Lá em Apocalipse 20, versículo 1, aonde o Hades, que é o lugar aonde estão as pessoas que não aceitaram Jesus, que morreram sem salvação, será todo esse povo, mais a morte, mais o diabo e seus anjos, lançados no lago de fogo. Então, todas as pessoas que morreram e morrerão, ressuscitarão, salvos e não salvos, ressuscitarão. Haverá uma ressurreição para todos, indistintamente. Nós vamos ver em João capítulo 5, versos 28 e 29, que vai nos dizer bem certinho sobre isso. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Mas não tem ouvidos mais, não tem alma, não tem espírito. Mas aquela voz que dizia haja e ouve, tem poder para fazer ressuscitar qualquer corpo, mesmo que não haja mais nada, esteja só pó. Deus fará ressuscitar. Versículo 29. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E esta vida não é só ressurgir, não é só voltar a viver, mas é vida eterna. Vida eterna. E aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Porém, aqui existe um período de tempo, uma distância de tempo, no mínimo de 1000 anos. Haverá 2 ressurreições, uma antes e outra após o milênio. A do arrebatamento, que nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, e lá no juízo final, aqueles que não forem encontrados escritos no livro da vida. Então os salvos, eles ressuscitarão no arrebatamento da igreja. Aqueles que foram salvos e estão aguardando o arrebatamento, nós, os que estivermos vivos, como falou Paulo,
não seremos arrebatados antes de que ressurja os mortos salvos. Todos juntos nós iremos ao encontro de Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a primeira promessa a ser cumprida para todos aqueles que já morreram em Cristo. E eu creio que muitos aguardam esse dia para encontrar com os seus entes queridos. A saudade muitas vezes é tão grande, mas a alegria será tão maravilhosa, tão maior. Já imaginou? Subindo a encontrar com Cristo e também com os entes queridos, amados que partiram com o Senhor. Então será um momento glorioso. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 ao 15, aqui nós vamos encontrar o destino, ou seja, a ressurreição daqueles que partiram sem Jesus, infelizmente. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Aqui então já ressurgiu, já foram ressuscitados as pessoas que morreram sem Cristo. Versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Olha a grande diferença, irmãos. Os salvos não serão julgados. As suas obras serão apresentadas no tribunal de Cristo para serem galardoados, mas não serão envergonhados com os erros. Nós continuamos pecadores, mas quando encontrarmos Cristo, os pecados estão perdoados através do arrependimento e da graça que nos alcançou. Mas estes aqui, lá no final, eles serão julgados conforme o que eles fizeram na carne. E o versículo 15, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Mesmo no período, nesse estado intermediário, não tem como voltar a vida para a vida eterna. Muito menos lá no lago de fogo, porque lá é o final daqueles que não aceitaram Cristo, estarão lá juntamente com o diabo e seus anjos. Então, isso é uma esfera futura, o lago de fogo. Somente entrará em vigor depois do julgamento do grande trono branco. Então nós entendemos que existem duas ressurreições. A primeira dos salvos vão encontrar com Cristo. A segunda, daqueles que não aceitaram Jesus, vão encontrar Cristo, porém, ele não será mais o advogado, será o juiz para julgar as causas de todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Queridos irmãos, a Bíblia não traz com muita clareza, mas é aceito pela grande maioria dos teólogos, que antes da ressurreição de Jesus, os salvos tinham um lugar de descanso no seio de Abraão, como foi lido nesta parábola, nessa história que foi lido aqui. Na ressurreição de Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou-os, estas pessoas, os salvos, para o paraíso.
mas nós não temos um texto aonde nós podemos dizer, assim está, assim aconteceu. O que nós temos é esse texto aqui, e o que nós vamos ler em Efésios capítulo 4, versos 8 ao 10, para nós termos uma noção, uma interpretação daquilo que muitos escritores e teólogos escrevem. Efésios capítulo 4, o verso 8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Talvez nós lendo esse texto, nós não conseguimos chegar a um entendimento do que é isso. Mas, Paulo aqui está fazendo uma referência ao Salmo 68, aonde o escritor, o salmista, fala da vitória do Senhor. E mais especificamente o verso 18, que ele fala que habitará eternamente no monte elevado, e na sua vitória ele traz os cativos libertos, que estavam em prisões, mas estas prisões, elas se referem ao primeiro estágio do homem, antes de aceitar Jesus, que nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Antes da regeneração, não prisioneiros de Abraão ou no seio de Abraão, não. Mas o que nós precisamos entender é que na antiguidade os reis vitoriosos, nas guerras, eles traziam os despojos e os prisioneiros amarrados uns aos outros. Com esse pano de fundo nós podemos entender o que Jesus estava fazendo. Ele venceu na cruz, venceu o pecado, venceu as trevas, venceu a morte. E ele trouxe com ele junto todos aqueles que estavam aprisionados no passado, no pecado, e apresentou a Deus. Está aqui o resultado da vitória. Então, se entende, irmãos, que também não há um texto específico para dizer que Jesus, na sua ressurreição, inaugurou o paraíso e levou os salvos que estavam no seio de Abraão para o paraíso. Então hoje, depois da ressurreição de Jesus, não mais os mortos estão neste lugar, os mortos salvos em Cristo, neste lugar que foi lido, mas estão debaixo do trono, no paraíso. Amém? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia, ela nos mostra mais algumas coisas e eu quero abordar aqui. O Novo Testamento, ele enfatiza mais a ressurreição do corpo do que a etapa entre a morte e a ressurreição, como nós já falamos. Por um único motivo: a esperança do crente é a ressurreição. Porque nós não temos motivo algum para permanecermos mortos, ou seja, longe de um corpo, porque a alma está ativa, porém sem corpo. Porque o corpo vai ressurgir e nós receberemos um corpo transformado, como eu falei na terça-feira passada, um corpo glorificado. Então, apesar da morte continuar sendo uma inimiga, já não deve mais ser temida pelos crentes. Ela já está vencida. E nós, se permanecermos anos
entre a morte e a ressurreição, não muda nada para nós, porque o nosso desejo é receber um corpo para ter acesso a todas as glórias, as bênçãos que o céu poderá nos dar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, da parte B até o 15, nós vamos ver que a morte não deve ser temida, pois somente como ser humano, ele é Jesus, poderia morrer, e morrendo derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Por isso que era temida a morte, porque o diabo estava a morte estava sob o domínio do diabo. Versículo 15, só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Agora não tem mais medo, agora não tem mais temor, nós podemos enfrentar a morte quando temos a certeza que somos salvos em Cristo, que somos filhos de Deus, que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então não há motivo nenhum para temer. Jesus nos libertou desse medo que tínhamos. E eu falo a vocês, se alguém tem medo da morte, faça um concerto com Deus. Crente não tem medo da morte. Crente enfrenta a morte. Nota-se que o ímpio, ele tem esse medo. Teme enfrentar com o desconhecido mundo dos mortos. Mas o cristão, os salvos, não temem, porque Jesus venceu a morte e o pecado, para nos dar plena liberdade de alcançarmos a vida eternamente e viver com Ele para sempre. Dois relatos, irmãos, do medo e da alegria da morte. O pastor Argemiro, quando assumiu o trabalho na cidade de Augusto Pestana, havia lá um presbítero, o presbítero mais velho daquela igreja. Depois de alguns meses, ele foi para o hospital e encerrou os seus dias. Mas no dia do seu falecimento, ele pediu, ainda não havia telefone na época, ele pediu para a família, chama o irmão Argemiro para orar por mim. O evangelista Argemiro. E o meu pai foi até o hospital. Quando ele entrou na porta, o irmão faleceu. E o filho que estava junto, o genro que estava junto, ele diz, olha, ele estava aqui só aguardando o senhor chegar. Mas ele estava vendo anjos. Ele conversou com os anjos. Estava sorrindo. E ele foi alegre. Com certeza, ninguém vai chorando, ou triste, ou apavorado para um lugar e com uma boa companhia como esse irmão foi. Mas também ouvi outro relato de um jovem de aproximadamente 15 anos que eu conheci, músico da igreja, que o câncer lhe afetou na garganta. E ele passou algum tempo lutando contra o câncer, mas não venceu. E ele se revoltou contra Deus. E os relatos são que ele morreu esbravejando, tentando se livrar daqueles que vinham buscar a sua alma. Então, há diferença sim. Até a fisionomia da pessoa quando falece, nós sabemos que ali há diferença. Irmãos, eu trabalhei um tempo com fotografia e fotografei vários cadáveres. Na cidade que nós morávamos havia uma incidência grande de enforcamento. E eu via, e depois eu ficava alguns dias perturbado com a cena que a gente via. Então, a morte
para o salvo é lucro, é ganho, é alegria. Mas para aquele que morre sem Jesus, é tristeza, é pavor, é temor. Mas que Deus nos dê a graça de vivermos para Cristo e morrermos com Ele, ou para Ele. Para os salvos, a morte traz o repouso, o término das labutas, dos sofrimentos e das provações, e nos dá acesso à glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 17, diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras. Parece que Paulo não conhecia a nossa época, né? Porque às vezes nós temos aflições muito duras, pesadas, mas elas são muito leves se nós compararmos com a glória incomparável e de valor eterno. Porque as aflições são leves e passageiras, mas estas leves e passageiras produzem para nós uma glória incomparável, eterna. Então a morte para o salvo, ela traz esta glória. Então após a morte o crente já começa a desfrutar desta glória. Logicamente não na sua totalidade, não na sua integralidade, porque precisa aguardar o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Daí em diante sim, desfrutará perenemente, integralmente de toda a glória que está reservada a cada um de nós. Então, os crentes também recebem a garantia de que nada é capaz de separar-nos do Senhor Jesus, nem a morte. Aquele texto muito conhecido de Romanos 8, 38 e 39, nos diz isso. Portanto, estou seguro, estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar ou nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos afastar dele, só nós mesmos. Então, imediatamente após a morte, o crente já vai à presença de Cristo, já estará diante de Cristo. Mas ele não vai ressuscitar e encontrar Cristo nos ares? Também. Mas quando a pessoa morre, o salvo, ele já encontra com Cristo. Vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 6 em diante. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do Senhor, fisicamente. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Nós não vemos Jesus com os nossos olhos físicos. Sendo assim, caminhamos em confiança, porque temos fé. E preferimos estar ausentes deste corpo. Paulo estava dizendo, nós precisamos preferir a morte, estar ausente do corpo físico, para estarmos completamente presentes com o Senhor. Então, logo após a morte, o crente já está diante de Cristo, já vê o nosso Senhor Jesus. E em momento algum, esse texto sugere inconsciência, ou alguma espécie de purgatório. Não há. Muito menos o sono da alma, uma teoria que surgiu, que talvez o crente ficasse inerte, dormindo. Esses termos usados,
que falam do dormir, o crente dormiu, como Jesus falou de Lázaro, que ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Isso se refere ao corpo físico, mas não à alma. O ladrão da cruz recebeu a promessa de estar com ele no paraíso, no mesmo dia, com Jesus. Então, nós temos esta garantia. Nós não vamos ficar ao léu, sozinhos, ou com os demais salvos, em um lugar longe de Cristo. Estaremos no paraíso com Ele. Todas as pessoas, ao morrerem, salvas ou perdidas, ficam sob o controle de Deus. Mas aqueles que morrem sem salvação também? Sim. Eclesiastes 12, o verso 7 diz: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Apesar de estar em lugar de tormento, o controle destas coisas, desses lugares, esses ambientes estão sob controle de Deus. Entretanto, irmãos, não tem o mesmo destino. Os salvos são levados para o paraíso, no céu, e os ímpios para o Hades, ou o lugar de tormento. Isso está registrado em Provérbios, capítulo 15, o versículo 24. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno, ou Hades. No original seria Sheol, no hebraico. Então, existem os dois destinos, e só há esses dois, não tem outro. Nós precisamos estar sempre em constante oração, convicção, firmeza daquilo que escolhemos, para que não venhamos errar o caminho e escolher essas trilhas que descem ao inferno. Para encerrar, irmãos, a questão da reencarnação. Eu sei que os irmãos já sabem, mas só para firmar isto. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para os salvos o tribunal de Cristo, para os não salvos o grande trono branco. E esse texto ele é bem claro, ele é direto. Não há retorno para a vida física, a não ser um milagre, um sinal divino de alguém que falece e Deus retorna a vida a esta pessoa. De outra forma, não tem reencarnação. E a questão do dormir no Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 13, isso aí é aplicado, mas é basicamente uma força de expressão para aqueles que já dormiram, que estão sepultados. Trata-se mais do físico e não da alma. E concluímos dizendo aos irmãos, é impossível dizermos mais do que isso, irmos além disso, porque a Bíblia não nos autoriza nós afirmarmos muitas coisas que talvez até gostaríamos, mas esse estado intermediário não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é em qual das ressurreições a nossa alma ressurgirá se caso nós morrermos antes do arrebatamento. Então, queridos, eu creio que fica claro que esse estado intermediário, diferente do estado eterno, que nós temos muito mais informações, nós vamos falar no futuro, né? São assuntos que devem ser apresentados para a igreja, porém com responsabilidade. Eu não quero trazer aqui nenhuma informação, nenhuma afirmação que possa levar os irmãos a crerem naquilo que não está escrito. Então, peço também que os irmãos tenham cuidado ao assistir, ao ouvir mensagens, pregações, ensinos, né, que tem muito na internet e que muitas vezes trazem
heresias, trazem dúvidas, mas o que a Bíblia nos autoriza foi o que eu passei aos irmãos e creio que isso já serve para nós termos uma decisão na nossa vida. Amém? Nos coloquemos em pé. Quero pedir à igreja que, se tem alguém que precisa de uma oração, que através deste ensino tenha tomado alguma decisão e precisa tomar uma decisão diante de Deus e quiser vir aqui diante do altar, nós queremos orar por você. Se tem alguém, nós aguardamos que você passe até aqui. Se não tem, eu convido o pastor Márcio a fazer esta oração pela igreja. A paz do Senhor, amada igreja, pastor Leandro, pastor presidente de Uruguaiana. É uma alegria de estarmos com a igreja, visto que a nossa entrada na Argentina foi por esta igreja e estamos ganhando alma pela soma que a igreja fez ao nosso ministério e à minha família. Somos gratos. Amém? Oramos, Senhor Deus. Nesta noite, Senhor, somos gratos, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa. Ó Deus vivo e santo e poderoso. Aqui estamos, Senhor, grato porque o Senhor falou conosco, falou com as nossas vidas. Deu-nos, ó Senhor, a oportunidade, Senhor, de entender sobre a ressurreição. De entendermos, Senhor, que é preciso colocarmos, Senhor, a nossa fé e o propósito, Senhor, da Tua vinda nos buscar. Meu Deus, ajuda-nos, ó Senhor. Tenha misericórdia das nossas decisões, das decisões da Tua igreja, do Teu filho, da Tua filha. Ajuda-nos, ó Senhor, a Te servir com mais fidelidade. Que a Tua palavra possa entrar, meu Deus, com flecha em nossos corações e nos trazer, Senhor, a realidade do arrebatamento da Tua igreja, da eternidade, Senhor. Continua abençoando Teu servo, pastor Leandro, Senhor. Meu Deus, dando graça, dando entendimento, cobrindo a vida dele com Teu sangue, Senhor, e com Teu Espírito Santo. Abençoa, dando saúde, dando alegria, dando, Senhor Deus, projeto para o campo, Senhor, dessa cidade de Uruguaiana. Meu Deus, abençoa sua esposa, sua família, abençoa o ministério aqui em Uruguaiana, a igreja, ó Deus, de um modo geral. Pedimos a Tua bênção e o Teu sustento para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, na próxima terça vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Creio que todos nós queremos ouvir e peço a você que venha, volte, traga mais alguém para juntos nós aprendermos desse tema tão importante e necessário para as nossas vidas espirituais. Amém? Muito obrigado pela presença de todos os irmãos, dos visitantes. Que Deus abençoe os nossos obreiros, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E dizemos: amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.